Bom dia, comunidade. Que o amor de Deus esteja presente em sua vida em mais este dia. Hoje, 5 de outubro de 2025, domingo. No evangelho deste 17º domingo após Pentecostes, Lucas, capítulo 17, lemos que Jesus fala que sempre vão acontecer coisas que fazem os outros caírem em pecado, mas ai do culpado. No original da Bíblia, na língua grega, skandalon é um termo que se refere à pedra de tropeço, armadilha que faz cair. A palavra no português é parecida, escândalo, mas hoje tem um significado diferente daquele que é usado na Bíblia. Nos dias de hoje, ficar escandalizado é ficar chocado, ofendido, de cabelo em pé. Mas na Bíblia tem outro sentido. Por isso a tradução fazer a pessoa cair em pecado, exatamente no sentido original de fazer cair numa armadilha. Por isso então as palavras do Senhor Jesus, ai do culpado. Ou seja, no mundo em que nós vivemos, os pecados dos outros vão fazer as pessoas também pecarem. A Bíblia está cheia de histórias, de escândalos, que tiveram graves consequências. Começando com o primeiro pecado, praticado por Adão e Eva, e que trouxe o pecado para toda a humanidade. E depois disso, é só folhearmos as páginas da Bíblia e vamos descobrir histórias de pecados e mais pecados e as suas consequências. Por isso, então, o alerta do apóstolo Paulo a Timóteo, que é a leitura da epístola para o culto desse domingo, segundo Timóteo, capítulo 1. Quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Fique firme na fé e no amor. Quando Paulo escreve estas palavras, ele está preso em Roma e logo seria condenado à morte, pelo fato de ser um cristão. Paulo estava sofrendo as consequências do escândalo da cruz. Ou seja, a própria fé cristã se transformou em tropeço, em pecado para muita gente, especialmente aos judeus que não acreditaram no Evangelho. O jovem pastor Timóteo precisava ficar atento. Por isso as palavras lá no capítulo 3 dessa segunda carta: continue firme nas Escrituras Sagradas, as quais podem lhe dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Sempre vão acontecer escândalos, pecados que fazem os outros caírem em pecados. Tais palavras de Jesus servem para nós, cristãos, nesses tempos que não são diferentes, um alerta e uma orientação. Este sempre aponta para os dias de hoje, dias semelhantes aos tempos da Bíblia. A situação continua séria, grave, porque o assunto continua sendo a igreja, a salvação, a fé, a vida eterna. Por isso, então, as palavras de Jesus, que aquele que provoca escândalo seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e ser jogado no mar. É claro que Jesus não está mandando fazer isso. E qual então o caminho, a solução? Jesus oferece o caminho. Logo depois de dizer que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e ser jogado no mar, Jesus aponta para a solução. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. A solução está no perdão. Mas é aí que começa o nosso grande problema. Nós nunca vamos conseguir isso que Jesus nos pede, perdoar. Tanto que os discípulos se deram conta disto e por isso pediram: Senhor, aumenta a nossa fé.
Sim, Jesus tem um recado muito oportuno para nós hoje. Sempre vão acontecer escândalos, mas ai do culpado. É uma notícia ruim, mas também uma notícia boa. Ruim pelas consequências que estão aí na vida de cada um de nós e no mundo. Mas onde está a boa notícia? Está nas palavras de Jesus. Ai do culpado. A culpa dessa história toda, por incrível que pareça, não recai sobre nós, mas sobre Jesus. No entanto, que Deus não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, e que sempre perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, todos aqueles que pecam contra nós. Amém. Vamos orar. Gracioso e bondoso Deus, eu te agradeço pelo perdão que tu me dás de todos os meus pecados, que eu possa sempre também levar este perdão e este evangelho a tantas pessoas, para que elas também possam, arrependidas, crerem em Jesus. Dá-me forças para que eu nunca cometa pecados que levem outras pessoas a serem e ficarem escandalizadas e assim caírem na sua fé. Aumenta a minha fé, aumenta o poder de perdoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E hoje, 5 de outubro, Dia Mundial dos Professores, Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. E nesse dia festejam seu aniversário Cláudio Miro Schroeder, Adenor Ricardo Vazem, Carlos Magno Soares, Cássio Maciel Fernandes, Felipe Keffer, Laís Laufer Kirchhoffel, Lilian Brito e Ricardo Giovanni Schirmer. Deixa as palavras do Salmo 18, versículo 2. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Este é o devocional da Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Novo Hamburgo. Sou o pastor Marcos Schmidt. Desejo a você um abençoado dia, na paz do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se sofrimento, diga, Senhor.